Fala galera, tudo bem pessoal? Gente, vamos lá para mais uma aula de arte, né? Com, com o tema agora Renascimento, beleza? Nós vimos o arte gótica, né? Foi o nosso último tema, que está ligado à Idade Média, e agora então Idade Moderna e o Renascimento, beleza? Nesse vídeo eu quero fazer uma introdução. Como é um tema um pouco extenso, eu vou dividir ele, ok? Então, nesse primeiro momento, vamos fazer uma introdução que é bem importante para definir as ideias, né, da pintura, da escultura, da arquitetura, ok? Gente, primeiro é importante nós sabermos renascimento, né, quer dizer o quê? Renascer. Renascer o estilo clássico, beleza? O Renascimento ele foi uma retomada do estilo clássico, do estilo greco-romano. O Renascimento ele vai acontecer na Itália, né? E ele vai migrar por várias partes da Europa, né? Foi um movimento que teve um destaque muito grande. E qual foi o período, né, do Renascimento? Ele apresenta lá as suas ideias no século XIV, século XV e também século XVI. Só que, para ser mais exato, o ápice do Renascimento ele aconteceu do século segunda metade do século XV e primeira metade do século XVI, ou seja, de 1450 a 1550. Esse foi o grande momento assim, né, do Renascimento, certo? O que é importante nós sabermos? Que essa arte ela vai estar totalmente ligada àquela ideia que envolve a lógica, que envolve o racional, né? Você tem uma arte totalmente racional, totalmente lógica, onde ela valoriza essa questão da ciência, né? A busca pelas respostas. O Renascimento ele vai nascer na Itália, né? E depois então ele se espalha por toda, não só por toda a Itália, mas também boa parte da Europa, né? O grande berço do Renascimento ele vai acontecer na cidade de Florença, certo? E foi com o declínio do sistema feudal e de diversas características associadas ao período medieval que surge a Renascença, né? Um período de efervescência cultural, artística e científica. Por isso que a gente pega, né, e vê lá, pô, é uma arte totalmente racional, né, ligada a estas atitudes, voltada à ciência. E nessa mesma época, começou a difundir-se pelo resto da Europa, iniciando uma completa revolução artística, cujos efeitos perdurariam com constantes acontecimentos durante séculos, né? Então, por isso que você pega aí Renascimento, é 14, 15, 16. Este movimento, embora bastante complexo e variado, estabeleceu princípios, métodos, sobretudo formas originais e típicas, né? Mas ao mesmo tempo comuns. Tais formas provêm de duas principais fontes, né? A reutilização do estilo clássico, o estilo greco-romano, e a aplicação, né, de técnicas, como por exemplo a perspectiva, né? Cujas regras se estabelecem na matemática, então um aspecto bem mais, vamos dizer assim, científico, bem mais racional. E aí tá, o que mais que nós podemos comentar? Ocorreram nesse período, gente, muitos progressos, tá? Intocáveis realizações no campo das artes, da literatura. O ideal de humanismo foi sem dúvida o progresso, né? E tornou-se
o próprio espírito do Renascimento, porque quando nós falamos de humanismo, nós estamos falando da valorização do homem e da natureza, né? O meio em que ele está inserido. Então, é comum você encontrar no Renascimento esta ideia do humanismo, o antropocentrismo, né? A valorização do homem, certo? Diferente daquela ideia medieval que vai envolver aquela visão teocêntrica, né? Deus como centro de todas as coisas. Então você tem como conceito de mundo importante nós sabermos essa ideia do humanismo, do antropocentrismo. Com a expansão marítima e com a exploração de novos continentes e as pesquisas científicas, né, proclamavam a confiança do homem e, ao mesmo tempo, a reforma protestante diminuía o domínio da igreja. Porque dentro do Renascimento você vai encontrar o quê? A reforma protestante. E com isso há uma queda, né, da igreja, acaba tendo uma divisão, aí, um enfraquecimento. O resultado foi que o estudo de Deus como ser supremo foi substituído pelo estudo do ser humano, inclusive com o estudo da anatomia, né, do corpo humano. E você acaba até tendo um desenvolvimento, vamos dizer assim, da medicina. Porque agora, no Renascimento, a visão antropocêntrica, tá? Isso nós não podemos esquecer. E nas manifestações renascentistas, o otimismo, o individualismo, o naturalismo passam a caracterizar o comportamento, né, de produção desse homem do século XIV, do século XV, né, que envolve o Renascimento. E vamos dizer assim, dentro das cidades italianas, como Gênova, Veneza, Florença, Milão, né, grandes centros aí, né, envolvendo a ideia mercantil, começam a surgir os mecenas. Quem vão ser os mecenas? Nobres comerciantes, responsáveis por patrocinar as artes, por patrocinar os artistas. Os mecenas que vão trazer, que vão apresentar todo esse apoio, né, para as artes. Por quê, galera? Porque os mecenas, eles buscaram na arte aquela ideia de promoção, de status social, né? É uma forma de você se colocar perante a sociedade. E uma forma encontrada por eles veio a ser a arte, porque eles fizeram da arte uma forma de embelezar as suas cidades, os seus comércios, as suas casas, tudo para poder atrair, né, as pessoas. Então você tem uma arte que ela vai ter uma finalidade diferente daquilo que nós vimos nas aulas anteriores. Então, dentro do Renascimento, você tem os mecenas, né, buscando, valorizando, usando essa arte como uma forma de status, certo? E eles vão patrocinar os artistas e tal. Algumas famílias, elas eram tão poderosas, tão ricas, que eles tinham seus próprios artistas, né, que trabalhavam para si. E quando a gente pega a arte do Renascimento, você vê assim, são vários os temas, são figuras da sociedade, a mitologia, a religiosidade. Por quê? Porque o artista agora ele adquire uma autonomia, uma liberdade, né, que até então, lá na Idade Média, ele não tinha, porque ele servia à igreja. Ok? Uma coisa que é legal nós sabermos que o Renascimento, fora da Itália, né, ele teve um grande destaque na pintura, tá, pessoal? A pintura
é um dos pontos que mais se destaca. Mas nem por isso você deixa de encontrar a escultura, a arquitetura, ok? Durante esse período, os artistas deixam de ser considerados meros artesãos e passam a ser vistos como homens intelectuais. Esta mudança de atitude em relação ao artista levou ao colecionismo de obras de arte, né, desses mecenas, ok? E esses artistas eles vão criar obras de arte magníficas, enfatizando a beleza física do homem, da mulher, né? A precisão da sua arte, ela é algo assim impressionante. E esse artista, então, ele tem a oportunidade de expressar suas ideias, seus sentimentos, sem estar submetidos a, a uma a um único poder, né, como acontecia na Idade Média, certo? E aí, quando nós pegamos esse período, o Renascimento, ele vai ser dividido, né, em três formas, em três momentos, o 300, 400 e 500. 300 é referente ao século XIV, os anos de 1300, 400 ao século XV, os anos de 1400, e 500 ao século XVI, referente aos anos, então, ali de 1500. 300 é quando você tem as ideias, né, do Renascimento acontecendo. 400 é quando você tem o ápice. E 500 ali é quando o Renascimento ele entra em declínio, né? Ele começa a perder forças. E só para a gente finalizando, nós vamos encontrar na literatura Maquiavel, Roterdã, Shakespeare, Luís Camões, Miguel de Cervantes. No campo das artes, os principais nomes, Leonardo da Vinci e Michelangelo. É claro que nós vamos ter vários outros. E no científico, o heliocentrismo, né? O Sol como o centro do universo. E não mais o geocentrismo como havia sido colocado na Idade Média. E aqui eu coloquei algumas características gerais só para finalizar, né, essa introdução. Então, nós temos o racionalismo, a dignidade do ser humano, o rigor científico, esse ideal de humanismo, né, e também o antropocentrismo, e a valorização do estilo clássico, né, do estilo greco-romano, certo? Então, essa introdução ela é importante para nós entendermos mais ou menos como foi esse momento aí da arte no Renascimento, beleza? Aí eu vou vir com um segundo vídeo falando então agora sobre a pintura, ok? Valeu!